Tinha de chuva, a internet para. Não sei qual que é o link, não sei o que acontece. Parece que choveu ali na fonte da internet. Igual rio. Entra água na pipoca, né? Oi? Entra água na pipoca. Entra água na pipoca, essa eu nunca tinha ouvido falar. Leve essa. Gente, aqui das 11 ao meio-dia, todos os dias, a gente fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, cultura, psicologia. Também trazemos personagens da nossa região, autores, artistas, tudo para te trazer um pouquinho de conteúdo leve no seu dia, ajudando você a viver melhor. Prestação de serviço na veia não acontece lá em casa. Eu sou Gabi Monteiro, você me encontra no Instagram como @Gabi Monteiro Oficial. É um prazer estar lá com vocês também, muito conteúdo bacana por lá. As pessoas me perguntam, Gabi, como é que faz para anunciar no seu Instagram? Não faz. No meu Instagram eu só falo de coisas que eu gosto de verdade, tá bom? Então vamos começar o programa de hoje que tá bacana, viu? Temos um escritor aqui lançando um livro na nossa região e você vai entender um pouquinho mais, tá? Um programa inspirador como sempre. Vamos nessa, Rai? Vamos decolar? Estamos prontos? Então bora. 1, 2 e já. Começa agora. Acontece lá em casa. Uma conversa inspiradora sobre família, bem-estar e qualidade de vida. Com Gabi e a psicóloga Beth Monteiro. A poesia é um lugar de cura. Eu quero entender um pouquinho mais sobre isso, né? Muito bacana essa frase. Essa frase é de João Pablo Trabuco, escritor, advogado, professor, mestre em Direito pela UFBA, representante de Irecê na Feira Literária para Novos Autores Baianos. Ele está lançando um livro, gente, né? Abioto Sertanejo, um livro de poemas. E bem-vindo ao Acontece Lá em Casa, João. Tudo bom? Nossa, Gabi, muito obrigado por me receber. Eu estou feliz, contente, um pouco ansioso, nervoso. É um ambiente novo para mim estar aqui falando, mas muito contente, de coração. E espero que o livro lhe agrade de alguma forma, Sim. me agrade o pessoal que está escutando, vendo a gente. Eu tenho certeza que será uma experiência muito bacana estar aqui conversando hoje contigo. Com certeza, João. Olha, o livro do João chama Abioto Sertanejo. Vou colocar até aqui na câmera para vocês verem, tá? Tá no meu Instagram também, vocês que se interessarem. Eu já fiquei curiosa de cara com o tema, né? O que seria abioto? Não sei dizer. Olha aí, Gabi. Então, esse é um nome muito diferente, assim, do habitual, né? Geralmente o pessoal não compreende de cara porque é uma palavra nova, teoricamente, né? Apesar de ser oriunda de um termo muito antigo. Então, se a gente vai pensar em abioto, no primeiro momento, a gente se remete logo e imediatamente à cicuta. E veja como é um... Cicuta é o veneno? Isso, o veneno que o Sócrates utilizou para se suicidar. Abioto seria um outro nome para veneno? E isso é um sinônimo de cicuta. É mesmo? Isso, perfeito. Só que o que é que acontece? Na minha trajetória, viu, Gabi, eu estou muito honrado com essa leitura que você fez da mini biografia, mas eu tenho um blog desde 2009. Sim. E eu escrevo lá crônica, conto, poesia há muito tempo. E esse blog se chamava Abioto, porque eu queria causar algum impacto, né? Sim, questionamentos, reflexões, provocações, talvez. Não necessariamente negativo, muito pelo contrário. Como você própria falou, a poesia é um lugar de cura, né? Então é um lugar em que a gente pode conversar sobre. Então, já que é um abioto, já que remete a essa história de Sócrates, né, de muito tempo atrás, eu pensei em falar, poxa, por que não remeter ao que a gente está vivendo agora, ao que eu sou, e lembrar, né, quem a gente é. Aqui em Irecê, a nossa região é um sertão. A gente não precisa ter medo de falar disso. Morando fora há muito tempo, percebi que o sotaque da gente você fala, automaticamente já puxa, né? Mas automaticamente parece que é desvalorizado. Então, é isso, é um incômodo que pode se tornar em algo muito positivo. Eu tenho certeza que a poesia, a literatura em si, a arte como um todo, é um modelo de vida viável para quem deseja, de fato, viver. Então, não precisa associar abioto imediatamente a um veneno, né, que causa a morte, mas uma morte que causa a vida.
Entendi, bonito isso. Agora, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, João Pablo. No programa de hoje, eu trago João Pablo Trabuco. Ele é um ator daqui, de Irecê, um autor aqui de Irecê, que está lançando um livro, Abioto Sertanejo, um livro de poesias. Por sinal, o formato do livro muito bacana, né? Mostrei aqui na câmera para vocês. Eu adoro trazer escritores para cá, porque eu acho que a leitura de livros físicos, assim, está ficando cada vez mais rara, inclusive na vida das crianças. Mas você me trouxe uma coisa interessante. Você falou do sotaque do sertanejo. Eu nem ia te perguntar sobre isso. Mas, realmente, você já encontrou, andando aí nas suas andanças por aí, você já encontrou um preconceito em relação ao teu sotaque, por ser nordestino? Cara, acontecem episódios assim esporádicos, né? Não é nada muito intensificado, mas lá em Salvador sempre tem uma brincadeirinha ou outra, assim, né? Eu me lembro, por exemplo, eu tava numa aula de direito. Eu sou advogado, sou professor mestre em direito, atuo lá em Salvador, atuo aqui em Irecê, mas eu me lembro de uma aula que uma professora falou assim: olha, eu atuei muito tempo lá em Irecê, há muito tempo atrás, e lá não tinha nem água, como é que vocês sobrevivem? E aí começava a fazer esse tipo de piadinha, né? E aí fala assim: você tem muito jeito de malandro, né? Por conta Você sofreu um bullyingzinho, assim, leve. É besteira, assim, a gente aprende a lidar com essas coisas. Não é besteira, obviamente, mas a gente aprende a lidar com esse tipo de coisa. Verdade. E vai transformando isso em arte. É como a gente lida, como a gente vai suportando o caos do dia a dia. É verdade. Por isso eu acho que, de fato, assim, eu fico muito feliz de coração que você abra esse espaço para a gente conversar sobre o livro, sobre arte, sobre psicologia, sabe? O seu programa, ele é, de fato, importantíssimo. Você sabe que a gente tá, João, e obrigada pelos elogios. Aí eu vejo ele assim também, o programa, esse momento aqui que a gente tem todos os dias das 11 ao meio-dia, a gente tem um espaço de reflexão aqui, né, na Rádio Caraíbas, trazendo profissionais que possam somar aí com a nossa vida. O João Pablo Trabuco é um exemplo disso. Ele é escritor, advogado, professor, mestre em Direito pela UFBA, representante de Irecê na Feira Literária para Novos Autores Baianos. Ele é natural de Irecê, está lançando o livro dele, Abioto Sertanejo, de poesias. E eu fiquei curiosa aqui, como é que a poesia entrou na vida do advogado, né? Porque advogado, na minha opinião, é aquele cara que só lida com treta o dia inteiro. Onde é que veio essa leveza da poesia? Como é que ela entrou aí? Foi uma válvula de escape? É isso, a gente tem... O direito, ele parece ser uma área que é muito conflituosa, né? A gente acha que... E, de fato, você não está errada, não. Se você vai para uma audiência de direito de família, você acaba entrando numa briga infinita. Pois ninguém procura advogado quando está tudo bem, né? Pois a gente só recebe o problema, mas são problemas bons de resolver. E isso gera, de alguma forma, muitas vezes, quando se escreve contos ou romance, a gente tem inspiração justamente desses fatos, né? A gente busca inspiração em pessoas, em vivências, em cotidiano. Nem sempre é sobre o autor, nem sempre é sobre mim. Você se inspira também em alguns casos seus. Com certeza, eu acho que a poesia, a literatura, a arte é sobre isso, é sobre a gente abrir espaço e expandir o conhecimento através das nossas vivências. Verdade. Né? Assim como a arte também nos transforma, a gente muda de alguma forma. Uma leitura sequer que a gente faz, a gente entra uma pessoa num livro e sai outra. É verdade. Completamente diferente. É verdade, João. Eu indico a todos ler, viajar, e ali, assim, a gente tem lugares lindos aqui na nossa macro-região. Tem gente que nunca saiu de Irecê, aqui em Morro do Chapéu, uma região linda que tem aquela cachoeira, o Ferro Doido. Tem gente que nunca foi até o Ferro Doido aqui, né? Que fica a menos de 200 quilômetros da nossa cidade. Tem gente que nunca pegou uma das trilhas maravilhosas que a gente tem aqui, nem de carro, nem de bicicleta, nem a pé, que fica vivendo aquela vida fechada naquela cidade que já conhece. Quando a cabeça, o cérebro, tem uma capacidade assim, ilimitada, quando você bota ele em contato com novidades, com novos horizontes, você dá novas dimensões. Uma das formas de viajar sem precisar pegar um carro, uma bicicleta ou andar, caminhar, são os livros, né? Perfeito. Abrem nossa cabeça. Ô, João,
Qual foi, eu gosto de saber os perrengues das pessoas também, nessa trajetória de advogado, sendo de Irecê e trabalhando em Salvador, e agora com essa questão do livro, qual foi o maior perrengue aí que você já passou, hein? Olha, Gabi, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de conversar. Então você encontrou a pessoa certa. Eu fico me controlando aqui, porque às vezes acontece de eu passar um pouquinho do ponto, passar um pouquinho na conversa, aí você vai me controlando. Você fala assim, Paulo, pelo amor de Deus, segura o bico aí, porque senão vai-se embora. Olha, Gabi, a gente passa por muita provação na vida, né? Muita provação. A gente acha que nosso caminho... a gente sonha, tem até uma imagem que rola na internet, que é assim, a gente acha que a nossa trajetória será uma linha reta. E aí, quando, na realidade, a nossa linha é toda torta, tem altos e baixos, né? A gente se afunda e sobe de novo, e se afunda e sobe de novo. Então, são momentos que a gente vive e que de tudo a gente tira um aprendizado, não é isso? Eu acredito que seja assim. Teve um momento específico que eu me lembro da minha trajetória como escritor, como estudante, que foi o seguinte: eu já publiquei muito texto em livros de direito, certo? Sim. Como autor de direito. E aí, geralmente, eu sempre converso com colegas para ter uma opinião profissional e etc., saber se o conteúdo tá bom, isso aqui é relevante, pergunta a professores mais experientes que eu. Então, isso sempre acontece. E aí, ocorreu uma vez de uma pessoa que eu confiava muito, eu pedir essa opinião, cheguei, mostrei o texto antes da publicação, falei assim, tá legal esse texto, tá bonito, tá bacana. E a pessoa olhou e falou assim, olha, Pablo, sem comentários, tá perfeito, tá muito bom. E eu falei, nossa, não tem nada errado, eu sou tão bom assim, sabe? Não tem absolutamente nada. Você não tem nada para somar, nenhuma crítica, nada? E aí, nada, assim. Ela achou o texto perfeito. Eu falei, então, fui dormir com a minha cabeça nas nuvens, né? Eu falei, eu sou um ótimo profissional. Sim. Não erro nunca. Quando eu acordei, bicho, no outro dia, que era o dia do prazo para enviar o texto, a coordenadora da publicação ligou e falou assim, Pablo, seu texto tá muito parecido com o de não sei quem. E aí eu falei assim, não tem como estar parecido, porque eu li o texto dessa pessoa. A gente trocou, na verdade, a gente fez uma revisão em dupla, né? Eu li o texto dela e ela leu o meu. Só que aí a coordenadora falou, não, tá praticamente idêntico, você precisa rever isso aí. Rapaz, na hora, assim, me veio um negócio que eu falei, não é possível, não. A pessoa, o seu amigo, você compartilhou um texto seu com seu amigo achou maravilhoso, no dia seguinte esse amigo, entre aspas, se inspirou no seu texto e entregou algo muito parecido para o editor. Isso me faz, já que você trabalha com direito, é advogado e também escritor, avisar para as pessoas, né? Quando você lê alguma coisa na internet, quando você compartilha algum post de algum autor, de algum psicólogo, você tem que dar o crédito da pessoa. Você não pode pegar uma frase de uma outra pessoa, dizer que é sua, postar uma foto linda sua com uma frase ali de autoajuda, sendo que essa frase de autoajuda, por exemplo, foi escrita por um psicólogo. Você tem que, no mínimo, dizer ali, ser honesto o suficiente e dizer, não, isso aqui é uma frase ou um texto de fulano de tal. Agora, pegar uma frase de outro, fazer como se fosse sua e ainda entregar na frente o trabalho, aí já é mau caráter. Isso é um plágio descarado. Plágio. E olha, eu vou lhe dizer, Gabi, eu sou uma pessoa muito tranquila, viu? Eu não saio pra fazer barraco, essas coisas, não, mas eu cheguei e falei assim, fui conversar com a pessoa. Você não quebrou nem um dentinho dessa pessoa? Nem um dentinho? Imagina. Cheguei lá muito tranquilo, falei, rapaz, o que está acontecendo aqui? E aí falei, sua versão final do texto é muito diferente da versão que você me enviou. Aí ela falou, não, mas é porque eu achei a sua versão melhor. Eu achei que cabia colocar. Eu falei, então tá certo, não tenho o que fazer. Não, mas você achou ruim, eu posso mudar. Eu falei, você achou ruim eu te copiar sem te avisar? Você ficou triste? Tá tudo bem, deixa. E aí acaba que acontece esse tipo de coisa. Hoje eu tô aqui lançando um livro que é a minha escrita, sabe? Não tem como uma pessoa sequer pensar em copiar, porque tá o meu nome estampado na capa. E graças a Deus, né, vai dar maravilha. Você sabe que eu tenho recebido muitos autores, né? As pessoas estão se movimentando. Parece que com o, entre aspas, de novo, tá, gente? Final da pandemia, que agora parece que ela está reiniciando em alguns lugares. A gente não sabe se está acontecendo ou não, mas, né?
as pessoas começaram a se mexer. De 2 meses para cá, muitos livros começaram a ser lançados, muitos autores aqui da nossa região. Agora, engraçado, né? A gente fica tão longe aqui em Irecê dos grandes centros, né? E as pessoas são tão criativas aqui. O Ibaí, né, por exemplo, que vem um monte de artista de lá, né? O povo de Ibaí é criativo. O que é que você acha que o sertão tem? Quando a gente chega aqui, a gente já nota, né? A hospitalidade, a criatividade, os personagens, esse jeito baiano de ser diferente. O que é que você acha que tem aqui no sertão de diferente que torna as pessoas tão, assim, genuínas? Rapaz, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem uma força, um poder de realização pessoal que é muito grande, sabe? Num primeiro momento, a gente talvez não pense que mora num lugar tão rico, quando a gente se habitua a estar nele, né? A gente não, olhando de dentro, a gente se acostuma com o que é muito bom. Quando a gente sai de fora, que talvez pareça uma confusão, pareça algo tão absurdamente bom. Para você ter uma ideia, esse livro ele foi publicado por uma editora de Minas Gerais e ele foi impresso por uma gráfica do Rio de Janeiro. E eu sou daqui de Irecê, né? Trabalho lá em Salvador, agora por conta da pandemia voltei aqui, estou há praticamente 2 anos morando aqui em home office. Mas aqui tem uma coisa que eu só posso chamar de magia. Não tem como o Rai diz que é a água de Irecê. A água. Essa magia, ele bota a culpa na água. Olha, eu tive uma professora... Que quem bebe a água de Irecê sempre volta, ele fala. Eu tive uma professora falando que a água daqui era muito salobra. Verdade. Para você ver, verdade. O pessoal... Tem algo místico aí, né? Todo mundo diz que essa região aqui, inclusive místicos mesmo, dizem da região da Chapada Diamantina, né? Que é o 7º chakra do planeta e tal. E assim, aqui em Irecê só não é Chapada Diamantina por causa de 10 quilômetros, né? Porque Lapão já é Chapada Diamantina. Olha o exemplo aí, Gabi. Paulista, veio para Irecê e não teve jeito. Não, mas aí foi o amor. Tentou ir embora, mas voltou novamente. A pessoa volta. Você sai do seu lugar por 2 motivos. Um grande amor, trabalho. E aí? É verdade. Mas como é essa magia, né? A gente tem muitos artistas, tem muitos autores, tem muita gente da música. O que você chama dessa magia aqui da nossa região, do sertanejo? Isso, eu acredito que nós tenhamos... Você vê como é legal quando você sorri, quando o Rai sorri, quando a gente tem aqui uma experiência conjunta que é meio que um formato de comunidade mesmo, sabe? Eu lancei o livro, Gabi, sem pretensão alguma, assim, com muito medo, obviamente, porque toca em lugares muito sensíveis, sabe? A gente acaba falando... querendo ou não, o poema é um lugar de muita abertura pessoal. Então, querendo ou não, a gente fala de questão de saúde mental, a gente fala de sexualidade, a gente fala de espaços que talvez a gente não consegue acessar por outros meios. E a comunidade recebeu com tanto carinho, sabe? Com pessoas que eu nem imaginava. Gabi, um pessoal que estudou comigo, assim, sei lá, na 4ª série do ensino fundamental, falando: Pablo, você lançou um livro, eu quero comprar. Bacana, te dando força. É um carinho que é surreal, é uma coisa que eu não vejo acontecer em outro lugar, de coração. Concordo. Aqui a gente tem essa coisa de um querer ajudar o outro, né? Isso. João Pablo Trabuco, escritor, advogado, professor, mestre em Direito pela UFBA, representante de Irecê na Feira Literária para Novos Autores Baianos, autor do livro Abioto Sertanejo, um livro de poemas que já está aqui na minha mão e eu estou com coceira cerebral querendo abrir e ler, né? Mas não vai dar agora no programa. Mar manso não faz bom marinheiro. Você concorda com essa frase? Porque no sertão a gente convive com muitas adversidades, né? A vida do sertanejo não é brinquedo, não. Você acha que isso é uma verdade? Mar manso não faz bom marinheiro. Eu acho que com certeza, dependendo do contexto, a gente não tem mar aqui, né? A gente não tem um mar no sertão, um mar de água. Apesar, né, de a gente ter comentado agora que a água daqui é mística. Sim. Mas eu acho que tudo pode se resolver, assim, de um ponto de vista
teórico, né? Na prática eu não sei como aplicar, mas talvez um mar muito revolto cause muitos danos irreparáveis. Então um mar manso não faz bom marinheiro. Com certeza, eu acho que a calmaria, a fadiga de estar num lugar muito confortável que deixa numa zona de conforto perigosa. Isso faz com que a gente não consiga avançar em termos práticos. Sim, né? sim. Muito embora eu pense que o ideal para uma sociedade justa e etc. seria que todo mundo tivesse pelo menos paz de espírito. Verdade. Né? É o que a gente merece, o mínimo. Ter um mínimo. De paz de espírito. Básico. E faltou bastante nos últimos anos. Faltou bastante nos últimos anos. Foi um mar revolto atrás do outro. Foi. Muitas ondas gigantes. Muitas ondas. Na vida a gente tem que aprender a surfar, mas não precisa ser mar revolto sempre, não. A gente tem que ir em busca da nossa paz, realmente. Você tem toda a razão, João. A gente está aqui tendo um papo super gostoso com o autor, né? Com o escritor, advogado, professor, mestre em Direito pela UFBA, o João Pablo Trabuco, que lançou um livro de poesias, ele aqui de Irecê, né? Fica aí nessa... A gente reza para ter um aviãozinho barato para ficar levando a gente de Irecê para Salvador, Seria né? meu sonho. Vamos continuar aí orando. Bom, queria dar uma paradinha para agradecer os meus patrocinadores que me ajudam a fazer um programa cada vez melhor. São 4 anos e meio de programa, acontece lá em casa, sempre com um tema diferente, um profissional diferente, nos ajudando com insights aí no dia a dia. Então não é fácil não manter esse programa no ar. Então muito obrigada ao Grupo Seon, sempre comigo. Por sinal, gente, casos de dengue aumentando na região, lógico, chove, tem a coisa boa da chuva, mas também tem a coisa ruim, aumenta os casos de dengue. Então tem uma vacina contra os sorotipos do vírus lá no Seon, disponível no Seon. Ela é indicada para pessoas de 9 a 45 anos, tá? Tá preocupado aí com o vírus, com a dengue? Corre no Seon para tomar sua vacina, para as crianças também. Queria mandar um beijo também para toda a equipe da Cardiovida. É fácil confundir os sintomas do climatério com disfunções de tireoide, viu, mulherada? Então se você está desanimada, irritada, dorme mal, tem alterações menstruais ou tem ganhado peso ultimamente, saiba que esses sintomas podem ser ou do climatério ou da tireoide. É bom procurar o quê? Uma endocrinologista. Eu indico a doutora Alessandra lá na Cardiovida. Para marcar com a doutora Alessandra é 3641-3055. De novo, papo com a mulherada agora. Qual o melhor método contraceptivo, na sua opinião? Bom, os implantes hormonais estão fazendo muito sucesso porque trazem qualidade de vida para as mulheres. Você precisa sentar com o doutor Altran, ginecologista e obstetra, para entender um pouco mais sobre os implantes hormonais e ver se eles são feitos para você, tá? Doutor Altran, você encontra no Centro Médico Minaura Machado. E chegou a hora de você trocar os pneus do seu carro. Fim de ano a gente sempre quer dar uma voltinha a mais, né, pessoal? E a Copa 70 te ajuda. Compre 4 pneus pelo menor preço, tudo em 12 vezes sem juros e ainda ganha um alinhamento grátis. Grupo Copa 70 não tem comparação. Vamos nessa. O João Pablo Trabuco é meu convidado de hoje, escritor, advogado, professor, mestre em Direito pela UFBA, representante de Irecê da Feira Literária para Novos Autores Baianos. Me conta aí, como é essa feira literária, João? Você é representante de Irecê, me conta essa história. Acho que foi a coisa mais bonita que já aconteceu para mim nos últimos tempos, assim. Eu tive a chance de representar a nossa região. E como foi isso? Como te encontraram? Como é que você... O que aconteceu, Gabi? Como eu já venho conversando contigo, o pessoal daqui é muito amoroso, muito caloroso, né? Sim. E eu não tenho como deixar de ser mais grato e por isso não poderia ser num lugar diferente para eu estar lançando o livro, nem conversando e qualquer outra coisa. Para essa Feira Literária de Novos Autores Baianos, que foi um evento organizado pelo pessoal lá de Salvador, um professor meu do ensino fundamental até o ensino médio, só ensino médio, o professor Elias, um beijo, gente finíssima, ele lembrou que eu escrevia na escola. Ele falou: Pablo, tá tendo uma seleção para uma feira para representar a nossa região. Você tem interesse em participar?
E aí eu falei, olha, tenho. Agora, assim, eu venho publicando há muito tempo em revistas aleatórias, sabe, Gabi? Sim. Tenho muita publicação de conto, de poema em revistas daqui de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. Publico em revistas, basicamente. Porque um livro demanda tempo, demanda esforço e etc. E aí eu decidi participar dessa seleção. Quando eu me submeti a isso, tinha que enviar alguma coisa que eu já tinha publicado. E eu tinha muita coisa publicada, muito conto, muito poema. E aí eu falei, beleza, tenho que enviar, vou enviar tudo. Mandei uma enxurrada de coisa, sabe? Sim. E aí depois me ligaram e falaram, rapaz, só precisava de só precisava de um texto. Eu falei, mas eu tenho muito, vocês têm a opção de ler. Ele falou, então é isso mesmo, você vai representar. Você falou, já que temos uma oportunidade aqui, vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Exato, eu já tinha publicado muita coisa, menos um livro. Então a feira literária para novos autores baianos era justamente a chance de mostrar, né, novos autores. Então, eu já tinha publicado muita coisa, mas nunca tinha publicado um livro. Sim. E, na verdade, o livro surgiu dessa feira. Foi um movimento, assim. Eu participei da feira, publiquei um conto. Nossa, agora eu me esqueci o nome do conto, você acredita? Não lembro o nome do conto, mas está lá no livro. É tanta coisa que você escreve, né, João? Nossa, bicho. Que até passou o nome do conto. Eu me lembro da história, que é uma moça que vendia roupa e aí ela perdia o emprego e o patrão não falava para ela qual o motivo e ela ficava enfurecida e queria saber com o patrão, queria saber com os colegas, com os familiares, ninguém dizia a ela o porquê, né, da demissão. Sim. Então, aí acabava que ela tinha uma confusão mental e acontecia alguma coisa que eu não vou falar porque todo mundo vai... Você não vai depois. dar spoiler. Escuta, João, sobre abraçar oportunidades, né? A gente sabe que a vida do artista, do autor, não é fácil no Brasil. Diferente, por exemplo, da França, onde os artistas são super valorizados, onde pessoas ficam nas pontes, nas ruas, no fim de semana, vendendo seus desenhos, vendendo sua arte, e as pessoas valorizam tal. A história da arte é contada, né, no primeiro mundo, e parece que no terceiro mundo o artista é um pouco desvalorizado. Se um filho, se uma filha chega para os pais e fala assim, mamãe, eu vou ser escritor, ou mamãe, serei cantor, ou vou ter uma banda. O pai e a mãe normalmente arrepiam os cabelos, né? Falam, meu filho, você tem que ganhar dinheiro nessa vida. Esse povo vagabundo. Por que ainda temos essa... lembrando que sem arte não se vive. Imagina se a vida... Mas tira a arte da sua vida. Agora, na pandemia, a gente viveu isso. Tiraram um show da nossa vida, tiraram os shows, tiraram a arte da nossa vida. E aí, como é que ficou a sua vida? Ficou muito legal? Teve significado? Por que você acha que a arte ainda é tão desvalorizada no Brasil, diferente do resto do mundo? Rapaz, que pergunta difícil, Gabi, mas que pergunta importante. Eu talvez não seja a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, né? Porque querendo ou não, eu ainda continuo vivendo entre duas coisas. Eu ainda sou advogado, sou professor e escrevo. Mas talvez a sensação que eu tenho, e isso eu sou muito sincero contigo, é que todas as pessoas que eu conheço que escrevem literatura, tá, que publicam livros, têm uma outra profissão. Majoritariamente, assim, até alcançar um status de estrela nacional, que é ovacionada pela grande mídia, sabe, pelos espaços que são dominados por pessoas com as quais a gente geralmente não se identifica, ou seja, pessoas brancas, hétero, geralmente homens. É muito difícil sobreviver apenas de literatura. Verdade. Muito difícil. Falando, por exemplo, sobre experiências homoafetivas, então, nossa senhora, é quase impossível, porque a taxa de proporção entre pessoas que se interessam verdadeiramente por arte, né, que consomem arte, e pessoas que vão no hype, assim, sabe, que estão surfando na onda, é muito abissal, é muito grande. É muito difícil entender o porquê a arte é tão desvalorizada no Brasil. Sim. Talvez, se nós olharmos por diversos cenários, a gente entenda um pouco. O cenário político é um deles. A gente tem um cenário familiar, como você falou. A gente tem diversas dimensões para tentar entender
Isso, mas fazer uma análise crua, eu tenho muito medo de não ser uma pessoa competente o suficiente, porque eu não estudei, sabe? Eu tenho um mestrado em Direito, então eu faço arte, isso é inegável. Mas era seu ponto de vista como pessoa que está hoje produzindo, que está produzindo livros e tal, era essa visão mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou lembrando, você falou dessa feira literária que você se inscreveu para participar, que é uma forma de divulgar o que você faz, né? Então os escritores que estão ouvindo, essa é uma das formas. E eu lembrei também dos programas de TV, esses de música, que tipo Ídolos, essas coisas. Sim. Você acha que esse tipo de coisa pode, já que você falou, né? Muitas vezes falta oportunidade, os artistas não conseguem chegar onde deveriam, difícil viver de arte no Brasil. Você acha que esse tipo de incentivo, participar de feiras, concursos ou programas de TV, ajuda de alguma forma? A gente tem YouTube também, ter canais de YouTube. Você não acha que hoje em dia o artista tem mais ferramentas para divulgar a sua arte? Com certeza. Você vê o exemplo de Gil, Gal, Bethânia, né? Todos eles vieram, Caetano também, vieram de concursos de música. Chico Buarque, não é verdade? Sim. Há muito tempo atrás, obviamente, mas já tinha esse evento, né? Eu acho que existe uma possibilidade, sem sombra de dúvidas. A pessoa tem que sair da zona de conforto e mostrar o seu trabalho, não tem que se acanhar, né? Apesar de que dá medo, né? Nossa, cara. Mas se dá medo, vai com medo mesmo. Eu acho que a coragem é muito mais revigorante que o medo. Com certeza. A gente vive através dessa coragem, através do medo. A gente tem um medinho, vai, faz e aí se sente vivo. Se sente bem. Né? O não a gente já tem, tá, gente? Né? O não a gente já tem. Pensa aí, em tudo na vida, no seu trabalho, nas coisas que você faz. O não você já tem. Então, bora em busca do sim, né? Queria mandar um beijo para toda a equipe do loteamento Copa 70, 70% de intertravado pronto, sistema de água finalizado. É o Grupo Copa 70 contribuindo para uma região moderna, estruturada, ainda melhor para se viver. Então, você que quer morar ou construir seu negócio de frente, de cara pro gol, ali na Eneni Nunes Dourado, uma das principais avenidas de Irecê, procure o loteamento Copa 70. Você vai amar o lugar. E quando chove, não alaga, bebês. Loteamento Copa 70, últimos lotes. Corra 99991-1970. Doutora Patrícia Guimarães, beijão pra você. Ela posta temas muito bacanas no Instagram dela para ajudar a mulherada aí a viver melhor. Recuperação do desejo sexual, estética íntima, solução de infertilidade, cirurgias e partos, tudo isso com a doutora Patrícia Guimarães, ginecologista e obstetra, tá? Como é que acha ela? No Insta ou no telefone 99997-3174. Outra que eu adoro é a doutora Ana Patrícia Dourado Franca, alinhadores ortodônticos Invisalign. Que é isso, Gabi? É a substituição do aparelho fixo, meus amores. Verdade. Aquele aparelho de ferrinhos, fiozinhos, já era, né? Tem os alinhadores ortodônticos Invisalign agora. Tratamento ortodôntico altamente estético, confortável, sem ferrinhos e fiozinhos. Procure a doutora Ana Patrícia Dourado Franca para saber mais lá no Seon Sorria, tá? E beijo também para toda a equipe do Semir. Gente, final de ano, você não fez seus exames de rotina ainda? Faz. No Laboratório Semir é rápido, prático, cabe no seu bolso. Se o médico pedir exames, não se preocupe, não precisa ir para Salvador. Tem tudo no Laboratório Semir. Rápido, prático e cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. Programa de hoje, João Pablo Trabuco, escritor, advogado, professor, mestre em Direito pela UFBA, autor do livro Abioto Sertanejo, um livro de poemas. João, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando... Ixi, tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Mas tudo bem, vou elencar aqui. Como é que é a sua relação com os livros, como leitor? Porque hoje a gente tem a questão digital, né? O Kindle, ou leitura de livros pelas telas, né? Você prefere livro físico, esse de papel? Ou você também entrou aí, assim como os jovens, mais jovens?
na era digital? Você prefere ler como livros hoje em dia? Nossa, 1000 vezes um livro físico. Todo mundo diz isso. Bicho, não sei. Assim, eu tenho Kindle, tá? Eu leio, o livro está em versão digital também, quem quiser. Ah, que bom. Mas eu tenho o Kindle e eu acho que existem momentos e momentos, né? Eu acho que para apreciar um bom livro, sabe? Aquele momento que você quer estar sozinho, consigo mesmo e com uma obra de arte. A gente tá falando tanto sobre arte, isso é tão importante. Eu acho que o momento de degustar, de abrir, sabe? De sentir o cheiro das folhas, de ir compreendendo aos poucos o que aquela obra significa, eu acho isso magistral. É uma sensação que não tem outra igual no mundo, é única. Então eu prefiro a versão física, de fato, sem sombra de dúvidas. Sim. E talvez a gente caminhe para uma era digital que não é totalmente inválida, né? Não é totalmente inválida. Eu tenho pensado bastante sobre isso, principalmente na hora de dormir. Porque aí esses dispositivos eletrônicos, eles têm uma luz projetada por dentro, né? A luminosidade não afeta os seus olhos. Eles são feitos para não fazer mal à saúde, isso, né? Perfeito. Teoricamente, até onde eu sei, né? Não são sim. São isso mesmo? Esses aplicativos de leitura, sim. Dispositivos, né? O Kindle, por exemplo. Então, a gente não precisa ter medo em relação à saúde. Mas eu concordo com você, é tão mais gostoso abrir um livro, assim, né? Agora, e as pessoas que, assim... Ontem eu tive com a Clara, da Casinha de Livros, aqui no meu programa, e ela fez uma provocação. Quantos livros você leu na pandemia? Tem gente que nunca leu nenhum livro na vida, né? A gente entende a questão do analfabetismo, também a questão do analfabetismo funcional, que é a pessoa que lê, mas não compreende o que está sendo lido. Inclusive, muitas crianças passando por isso nas escolas. É preciso investigar. Mas como incentivar uma pessoa que sabe ler, né, que não tem nenhum problema com a leitura, a ler um livro, a começar a ler? Porque parece um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas, né? Olha, deixa eu lhe dar um exemplo muito, muito bonito, uma experiência, um relato muito, muito legal. Lá em casa, eu fui o primeiro a desbravar esse mundo da leitura, assim, por vontade própria, sabe? A se interessar mesmo, de fato. Você não tinha um exemplo dos teus pais? É isso, meus pais, eles, inclusive, beijo pai e mãe também. Hoje é aniversário da loja deles, 25 anos da Sertão Ciclo. Eles estão tão felizes com a entrevista, sabe? Com tudo que está acontecendo, com a comemoração da loja. Parabéns. E 25 anos é muito tempo, né? É muito tempo. Então eles não tinham tempo para leitura, Sim. porque justamente eles se dedicavam ao comércio em tempo integral, assim, é uma maratona. A vida era só trabalho, trabalho, função, obrigação, e ninguém lia livros na sua casa. Eu vi a minha infância inteira meus pais se matando de trabalhar, sabe? E doando tudo, assim, que eles tinham para conseguir com que nós, os filhos, tivéssemos uma vida muito melhor, né, do que a que eles tiveram. Então, a minha mãe, ao longo do tempo, ela me vendo ler, ela começou a pegar alguns livros assim, falar, Pablo, esse aqui é bom. E aí ela começou a ler coisas que eu não imaginava. Hoje ela lê Dostoiévski, hoje ela lê Kafka, hoje ela lê Clarice Lispector. Ela começou a ler tarde na vida. Nossa, assim, né? Nunca é tarde, viu, gente? Nunca é tarde. Ela começou a ler depois da minha trajetória, assim, né? Começou a ler de forma mais intensa. Né? Ela já lia, obviamente, e aí ela começou a se interessar mais. Então, talvez o interesse possa vir de coisas que lhe agradem. Nem todo mundo gosta de poema. Nem todo mundo gosta de poema, nem todo mundo gosta de romance. Perfeito. Por exemplo, se alguém me der um livro de romance, vocês me perdoem, ele não será lido, porque eu não suporto eu sou romântica, tá, gente? Mas eu não suporto livros de romance. Que tem a mocinha, eu detesto, e aí tem um herói. Eu detesto. Eu sei como então, assim, um livro de romance, se alguém me der, não vai me incentivar a leitura. Já uma crônica, né, que é o meu gênero predileto, já vai me incentivar. Então, muitas vezes, você não começou a ler nada, ou as crianças não começaram a ler nada, porque é lhe imposto ali um gênero que não tem a ver com ele. Tem gente que gosta de ler livro de autoajuda, tem gente que gosta de ler biografias, né? Então, na verdade, eu acho que é uma questão assim de você encontrar um gênero que é a sua cara, como tudo na vida, né?
Se a gente ficar, e aí tem aquela nostalgia, né, Pablo? Ai, você tem que ler tal livro, você vai amar. Aí você olha a capa assim, um romance, será? você fala, acho que não. Acho que não. Então, é importante a gente se conhecer também, né? Isso. Eu acho que talvez, Gabi, a gente não só... A gente se conhece através dos livros também. A gente vai aprendendo muita coisa, né? Os livros, eles não são só pontos de referência para uma reflexão externa, mas a gente reflete sobre si mesmo. Muitas vezes o autor está falando ali sobre um personagem tal, ou um poema fala sobre tal sentimento, e você fala, poxa, eu sinto a mesma coisa. Exato. Sabe? Causa reflexões em você. Isso. Porque então, você estava falando, desculpa te interromper, você estava falando que seus pais só faziam trabalhar na vida para criar os filhos. Eles não tinham um tempinho de ócio, sem fazer nada, para pegar um livro e ler. Muitas pessoas têm esse preconceito. Se eu estiver parado aqui lendo um livro, eu estou fazendo nada, eu não estou sendo produtivo. Você enxerga assim? É o contrário, você está crescendo, né? O oposto, perfeito. Você está estudando, crescendo. A literatura faz com que a gente cresça, amadureça e enxergue a vida de uma forma muito mais positiva do que se imagina. Um tempo parado, lendo um livro, escutando uma boa música, tomando um vinho, não sei, o que quer que seja que faça você se sentir bem, é um tempo de crescimento pessoal. Investimento em você. Perfeito, sem dúvidas. E aí, contando a experiência pessoal, eu sinto que as pessoas lá em casa... meu pai leu o livro e ficou fascinado. Ele falou, Pablo, você escreveu isso aqui? Eu falei, foi eu que escrevi. Que foi? Foi você, meu filho? Isso não é um plágio, não? Pensou? Eu falei, fui eu, pai. O livro é bom mesmo. Então, que bom que o senhor gostou. Fiquei feliz, né? E aí, essas coisas acontecem. Você se surpreende, né? Você não imagina que algo bom pode estar num lugar que você não imagina. Até que você experimente. Até que você experimente. E verdade. Aí, não acho que a gente precisa ter medo ou ter receio de parar a vida para ler um livro. É o contrário, a gente está dando continuidade. Está dando segmento, sabe? O livro é uma experiência que parte de outra pessoa, chega em você, e quando chegar em outra pessoa já será outra coisa. Sim, né? sim. Então, não é como se fosse um círculo que vai e volta. Tem continuidade, vai até o infinito, sabe? E essa é a parte bonita da literatura, dos livros. Com certeza. Né? Que a gente consegue experienciar sensações diferentes. Exato, né? Como numa viagem, como vendo um filme, você viaja ali. Você fica antissocial quando você lê? Oxe, quem me dera. Eu fico antissocial, não consigo falar com ninguém. Não... durante o tempo da leitura? Eu fico antissocial. Sim, aí não tem como. No momento da leitura, no exato momento, não tem como, porque você desconcentra, né? Eu achei que era assim. É irritante quando alguém te interrompe na sua leitura. Tá tão bom. É a mesma coisa interromper um filme, gente. A gente vai dar uma paradinha no programa agora, né? Quem tá assistindo a gente pelo YouTube, pela nossa live no Facebook, o programa termina por aqui, mas continua na Rádio Caraíbas. Então vai pra rádio que a gente continua esse papo mais um pouquinho no próximo bloco com o João Pablo Trabuco, autor do Abioto Sertanejo, um livro de poemas que eu tô aqui louca para entrar no intervalo para abrir e ler alguma coisinha. Ele é natural de Irecê, escritor daqui da nossa terra. Queria mandar um beijo para toda a equipe do Boticário, avisar vocês, gente, que o Boticário já está com kits de Natal e os kits vêm com brindes dentro. Inclusive tem um kit meu predileto que vem uma mochila. Bacana esse presente, né? Com um precinho super legal. Natal tem que dar lembrancinha para todo mundo que você ama e no Boticário é possível. Dá uma passadinha lá, vai ver os kits de Natal que já estão em promoção. Queria mandar um beijo também para toda a equipe do Hotel Copa 70, que se tornou assim o lugar predileto para quem está a trabalho na região. Chegou na região, precisando ficar hospedado num lugar bacanérrimo, bom, bonito e barato, fique no Hotel Copa 70. Grupo Copa 70, 50 anos, não tem comparação. A gente já volta, tá? Liga na Rádio Caraíbas que o programa continua por lá. Não sai daí. Chegou a hora de trocar os pneus do seu carro? A Copa 70 te ajuda. Na compra de 4 pneus na Copa 70, você divide tudo em 12 vezes sem juros. E na compra de 2 pneus, o alinhamento sai grátis. A Copa 70 te ajuda a trocar os pneus do seu carro, para você e sua família poderem rodar tranquilos. Pneu pelo menor